Olá, tudo bom? Vamos falar hoje um pouco sobre autoconhecimento e o que isso tem a ver com espiritualidade. É, autoconhecimento e espiritualidade são coisas que se imbricam, que se fundem, que têm uma relação extremamente conectiva, nexo causal. Parece que não, não é? Porque hoje em dia hoje, atualmente a psicoterapia, de um modo geral, ela tem tentado tirar o elemento espiritual, o elemento da fé, da experiência suprarracional, do trabalho psicoterapêutico. É uma concepção de ciência ou de cientificismo, porque a ciência é importante, que exclui qualquer tipo de, digamos assim, abordagem subjetiva. Então, essa questão subjetiva presente na espiritualidade é retirada do processo de psicoterapia. Tá, eu até entendo que, se pensar do ponto de vista de uma psicoterapia extremamente saturada por conceitos e princípios medicamentosos, e de uma ciência reflexiva, reflexiológica e etc., até que de fato é fácil fazer isso. Mas quando a gente pensa numa psicoterapia que entende o indivíduo como um todo, que compreende que o processo de psicoterapia é mais amplo e holístico do que o que se tenta perceber do ponto de vista de uma abordagem puramente cartesiana, puramente dicotômica. E, de fato, isso tem imperado, sobretudo naquelas orientações que são mais propensas para o contexto da medicina. Entretanto, nós temos uma concepção clara de que tudo o que envolve o ser humano em sentido holístico, em sentido completo, totalitário, se relaciona diretamente com psicoterapia. As questões voltadas para as questões de cunho psicopatológicas, elas têm uma origem não apenas química hereditária, mas e também, evidentemente, mas elas têm uma percepção também das interações, elas têm uma relação com como nós fazemos a leitura, então ela é hermenêutica, por essência, a leitura do que vivemos nesse profundo e poderoso caldeirão. E nós precisamos, então, entender que não há verdadeira psicoterapia sem, de fato, experimentarmos autodescobrimento, que tem a ver diretamente com uma posição ontológica da identidade. Tudo começa na identidade, no eu dirigente, na percepção de quem somos, nas leituras que fazemos desde a infância, das realidades e conjunturas que vão nos afetando, nos atingindo e que, a partir dali, acabam, por assim dizer, usando aí uma analogia, infectando a nível de vírus os temas de fundo, ou, por assim dizer, os núcleos centrais que fundamentam, a partir de nossa condição identitária, quem somos. Porque elas vão formar as variadas lentes que permitem que sintamos, que pensemos, que escolhamos, que de fato pensemos. Inclusive, por exemplo, pensamentos disfuncionais e automáticos são frutos de lentes distorcidas. Entenderam? E nós precisamos, então, de autodescobrimento para exatamente entender quem somos e o propósito do nosso ser no mundo, como dizia Heidegger. Então, essa é a posição do Dasein, do ser, do existir, daquele ser que existe como pessoa, como personagem, nesse drama humano e espiritual que chamamos de mundo, de existência. Precisamos de uma postura psicoterapêutica voltada para a análise, voltada para uma percepção clara
de quem nós somos, que nos faça nos descobrirmos. E é interessante que isso já foi captado, percebido pelo mestre da Galileia, Jesus. Note bem o que Jesus diz, quando ele vai falar do que seria a postura espiritual de ser seu discípulo. O que é ser discípulo dele, Jesus? E aí note bem, abrindo um parêntese, a percepção de Jesus se distancia em muito do que a religião, a religiosidade, o evangelismo, o evangelicalismo diz ser espiritualidade. Né? Isso é importante. Então lá em Mateus registra isso na sua tradição, na tradição que ele estabelece. E ele diz então assim, no versículo 24, ele falando do seu sacrifício, então essa é a lente hermenêutica aqui, falando que ele ia necessitar ressuscitar, chamou os discípulos à parte e falou de modo muito aberto com eles. E aqui o 24 diz assim: então Jesus declarou aos seus discípulos, veja que é uma coisa bem formal: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Vocês entenderam? Tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. Tem tudo a ver com essa perspectiva de psicoterapia que a gente entende, uma psicoterapia analítica, que propõe a conhecer mais e mais dessa complexidade que é o ser humano, que abre mão dessa postura eminentemente pragmática que caracteriza o homem na modernidade líquida ou na pós-modernidade, como queiram, muito voltado para explorações imediatas, explorações rápidas, fast food. Então esse homem narcisista, essencialmente narcisista e voltado extremamente para o imediato, ele não consegue entender a importância de um processo analítico. Então ele vai lidar com a psicoterapia a partir de uma postura eminentemente pragmática, voltada para resultados daquilo que ele está vivendo, sem entender muitas vezes que aquilo que ele vive, os sintomas e coisa parecida, são nada mais nada menos que uma exposição do que se é mais profundo e que está dentro de questões de mérito mais aprofundadas, que na verdade são segredos do inconsciente que nos apontam para uma realidade que ainda não é perceptível, mas oculta, mas que precisa ser levada a sério. Muitos sintomas são isso. São menos do que proteções do ego. E são um falar do inconsciente, do eu profundo, uma forma de comunicação, é uma metalinguagem do eu profundo, no sentido de nos despertar para entendermos que precisamos fazer esse mergulho profundo em nós mesmos e nos conhecermos e assim conhecer quem somos, nosso propósito, nossa vida, e aí sim experimentar o que eu chamo de transformação matricial. Que Deus nos ajude nisso e que possamos buscar essa terapia analítica que nos ajuda a vivenciar o autodescobrimento, o autoconhecimento. Para a glória de Deus. Amém.